7º ano. Agora nós vamos responder as questões do livro. Eu vou responder junto com vocês. Vou preferir responder mais falando aqui, mas se precisar escrever algum termo, pesquisar algum termo, desenhar alguma coisa, eu vou desenhar para ajudar vocês. Confiram as respostas, ver se a resposta está certinha. O que tiver de dúvida, vocês mandem para mim. A gente está no WhatsApp, pode mandar no grupo, pode mandar no privado, pode mandar para mim do jeito que você quiser. Tem lá meu número no grupo, eu falo no grupo toda aula, eu tô lá online, acompanhando vocês em tempo real, cada horário das aulas. Mas se quiser mandar fora do horário, pode mandar que eu vejo. E a primeira questão diz o seguinte: que motivos levam os biólogos a classificar uma roseira como planta e não como animal? Vamos lá. Por que os biólogos fizeram essa divisão dos seres vivos? Primeiro, eles dividiram os seres vivos para classificar, claro, classificar, mas ele tem um objetivo, além de apenas classificar, colocando nomes, né? Colocando em grupos, colocando em gêneros, colocando em reinos. Ele precisa dividir para estudar melhor. Ele vai estudar esses seres, ele precisa conhecer a natureza, ele esquematiza todo o universo que ele vive. E nós somos seres limitados, a gente não consegue estudar 24 horas por dia, tanto, não. A gente precisa descansar, às vezes a gente não está bem de concentração, está muito cansado. E facilita dividir os seres que, você sabendo qual é o reino de um animal, qual é a família de um animal, qual é o gênero do animal, você já pressupõe que esse animal, que esse ser vivo tem determinadas características. Quando eu digo que um ser vivo é do reino Plantae, eu já tenho subentendido que é um ser autotrófico, né, que realiza fotossíntese em sua maioria das vezes. Você tem noção? Tem planta que não produz fotossíntese, né? É praticamente uma planta parasita, mas falou que é do reino Plantae, eu já pressuponho que não. A maioria dele, grande maioria, extremamente maioria, realiza fotossíntese. Então, ao saber da classificação do ser, eu já sei de muito conhecimento dele. Eu não preciso estudar muita coisa, eu vou logo ao que interessa, ao que eu não sei, entendeu? Classificando uma roseira como planta, quando eu vou estudar a roseira ou utilizar ela para algum fim, eu já tenho um monte de características dela só em saber que ela é classificada como planta, entendeu? Questão 1 respondida. Questão 2. Uma anêmona do mar aparece na foto abaixo. Ela é dotada de tentáculos que possuem estruturas que permitem imobilizar ou matar pequenos peixes que servem de alimento. É aquela casa do Procurando Nemo. Com base nessas informações, responda em seu caderno. A anêmona do mar é um ser autotrófico ou heterotrófico? Trata-se de um animal ou de uma planta? Vamos lá. Já na introdução aqui da questão, no enunciado, já diz: tentáculos que possuem estruturas que permitem imobilizar ou matar pequenos peixes que lhe servem de alimento. Se ele mata um ser, mata pequeno peixe e se alimenta dele, já mostra que ele é heterotrófico, ele precisa adquirir nutrientes de fora. Então a letra A está respondida. Ele é heterotrófico, ele tem que adquirir nutrientes de fora. Trata-se de um animal ou de uma planta? Meu Deus, se ele é um ser heterotrófico e ele realiza, por exemplo, ele tem esses tentáculos, e esses tentáculos eles atacam outros seres, eles se alimentam, olha, um ser heterotrófico tem esses tentáculos e mata outros seres,
e se alimenta desses seres, não tem como ser uma planta. Onde é que está realizando a fotossíntese aí? Lembrando que a extrema maioria das plantas realiza fotossíntese. Questão 2, letra A e B, respondida. Questão 3. Um ouriço do mar aparece na foto a seguir. Na parte de baixo de seu corpo, que não aparece na foto, há uma boca que permite a ele ingerir algas como alimento. O ouriço do mar tem um corpo revestido de espinhos e possui muitos pequenos pés que lhe permitem uma lenta locomoção pelo fundo do mar. Conhecendo essas características, é mais correto classificar o ouriço do mar como um animal ou como uma planta. De novo, está dizendo aqui no enunciado que na parte de baixo do corpo tem uma boca. E essa boca ingere alimento. E esse animal possui pés que eles se locomovem pelo fundo do mar. Ou seja, é um animal que tem uma locomoção. Ele come alimentos. Ele se alimenta, é um ser heterotrófico. Tem como classificar ele como uma planta? Não tem. Qual a planta parecida com isso? Que sai caminhando no fundo do mar, come alimentos. Onde é que você está vendo um comportamento pelo menos parecido com uma planta bem aqui? Né? Lógico que não. E por essas razões, o enunciado mesmo diz as características próprias. E se você for pesquisar os tecidos, as células, o seu modo de vida, você vai diferenciar de uma planta. Questão 4. Os musgos são organismos que vivem em lugares úmidos e formam tapetes verdes sobre as rochas, barrancos e troncos de árvores. Embora vivam em locais com sombra, eles dependem da iluminação, pois realizam fotossíntese. Responda em seu caderno: os musgos são autotróficos ou heterotróficos? Letra B. Os musgos devem ser classificados como fungos, como animais ou como plantas. O pessoal no enunciado ele diz: os musgos realizam fotossíntese. Quem realiza fotossíntese produz seu próprio alimento. São seres autotróficos. Os musgos devem ser classificados como fungos. Fungo não realiza fotossíntese. Animais não realizam fotossíntese. O musgo é uma planta. Deixa eu pegar uma imagem melhor, bem aqui. Um musgozinho de perto. Deixa eu pegar ó, bem aqui. Pronto, esse daqui. Ó, esse aqui é um musgozinho, ó. Tudo isso aqui. Bonito, ó. Olha aí. Que é um musgo. Eles são bem pequenos, eles são limitados. Eles têm que ficar em local úmido, uma sombrinha boa, né? Agora a questão 5. Por que os animais e plantas são classificados como pluricelulares e as bactérias são classificadas como unicelulares? É muito simples. Animais e plantas possuem mais de uma célula, enquanto a bactéria é uma célula apenas. Questão 5 respondida. Questão 6. Qual o critério empregado para classificar uma célula como procariótica ou eucariótica? E para classificar um ser vivo como procarioto ou eucarioto? Vamos lá. Característica básica. Vou pegar aqui, característica básica. O que diferencia eucarioto procarioto é a divisão do material genético, né? No eucarioto, ele está envolvido numa membrana, tem uma membrana que separa do citoplasma, né? O núcleo é delimitado por uma membrana, e no procarioto o material está disperso no organismo, está disperso. E tem outra diferença, a célula eucariótica, ela é, como é que se diz?
A célula eucariótica ela é mais complexa, tem algumas organelas a mais que a célula procariótica não tem. E a segunda pergunta, classificar um procarioto e eucarioto, eu já disse. Tem a questão do núcleo, mas a questão do núcleo e das características para diferenciar uma célula procariótica e eucariótica. Agora, para classificar um ser vivo como procarioto ou eucarioto, é muito simples. É só ver se é uma célula eucariótica ou procariótica ou eucariótica. Repetindo, a não ficar dúvida. Que ele fez duas perguntas aqui com 4 palavras bem parecidas. Para eu não me confundir também. Qual o critério empregado para classificar uma célula como procariótica ou eucariótica? Principal diferença: na eucariótica tem um núcleo que é separado por uma membrana, mais chamada de carioteca. Essa membrana separa o núcleo do citoplasma. Não é que separa isoladamente, ele continua na célula fazendo troca de substâncias, só que essa substância tem que passar por essa membrana. Mas ocorre uma certa divisão aí na célula. Enfim, vamos lá. Em procariótica, célula procariótica, para não me confundir, a questão ela confunde aqui esses 4 termos, né? Procariótica, a célula procariótica não tem esse núcleo. Além disso, algumas organelas, né, são mais, por exemplo, as mitocôndrias só são encontradas na eucariótica. Não. São células assim mais complexas, né? E tirando essas diferenças, né? Essas diferenças principais, a gente já consegue classificar uma célula ou outra. Agora, para classificar um ser vivo como procarioto e eucarioto, eu tenho que olhar qual o tipo de célula que ele tem. Se ele tem uma célula procariótica, ele vai ser um procarioto. Se ele apresenta uma célula eucariótica, ele vai ser um eucarioto. Teve essa pequena diferença na questão que eu me confundi aqui no início da resolução, mas está explicado, né? Ou seja, tem esses tipos de células têm alguma diferença, né? Como eu disse, o eucariótico é mais complexo, além da divisão lá, tem a membrana em volta do núcleo. Essa é a principal característica. Tanto na aula passada eu falei do nome. A terminologia, a nomenclatura foi dada aqui, a verdadeiro, eucariótica, né? O bem, o certo, né? Que tem aquela carioteca verdadeira. Ou seja, por isso que ele recebeu esse nome. Vamos lá, questão 6 respondida. Questão 7. Considere a divisão dos seres vivos em 3 domínios. Quantos e quais desses domínios são de organismos eucariotos? Né? Sabe, tem 3 domínios. Um é de eucariotos. Tem nessa tabelinha aqui. Domínio, ó. Eu falei que, ó. Domínio bactéria, domínio arquea e domínio eucária. Apenas o eucária é de organismos eucariotos. Tem a célula eucariótica. O arquea e o bactéria é procariótica, né? Não sei se ele perguntou só isso. Se não, a questão é só isso. Um desses domínios são organismos eucariotos. Só o eucária. Durante muito tempo, o reino Monera foi uma denominação comumente usada para seres procariotos, que atualmente podem ser classificados em 2 domínios distintos. Consulte a tabela do item 13 e responda. Qual é a diferença fundamental entre as células desses 2 domínios e as células dos seres de outro domínio? O item 13, deixa eu ver bem aqui. É aqui o item 13. Eu vou responder aqui. Eu acho que é aquela tabela que eu olhei. Vamos lá. O reino Monera, ele foi... Ó,
Durante o tempo foi uma denominação comumente usada para seres procariotos que atualmente possuem classificado em dois domínios distintos: domínio bactéria e domínio eucário, como mostrei. Letra A, respondendo, bactéria e eucária. Qual a diferença fundamental entre as células desses dois domínios? Tem aqui nessa tabela, né? Foi aquela tabela que eu mostrei ainda há pouco. É aqui, ó. Aqui, ó. Arqueas ou arqueobactérias, organismos que, ao microscópio, se assemelham às bactérias, mas diferem consideravelmente delas quanto à composição do material genético. Muitas são adaptadas à vida em ambientes que são hostis a outras formas de vida, ou seja, a composição do material genético é diferente e as arqueas ou arqueobactérias são adaptadas a viver em condições que outros seres vivos não aguentam. Por isso que ocorreu essa divisão. Sei lá, o reino Monera pegava todos esses seres procariotos, células procarióticas, né? De novo, aqueles termos daquela questão, célula procariótica, seres vivos procariotos. E era tudo reino Monera. Aí ele fez uma divisão aqui, domínio bactéria, domínio arquea. E essa divisão é muito importante para se estudar melhor, né? Essa é a diferença aí, já está respondido a oitava questão. Vamos encerrando. Questão 9. O nome científico do limoeiro é Citrus lima e o da laranjeira é o Citrus sinensis. Durante uma pesquisa sobre essas plantas, alunos formaram as seguintes opiniões. Ambas pertencem à mesma espécie. Elas pertencem ao mesmo gênero, ao mesmo reino. Elas são do mesmo reino, mas não do mesmo gênero. Vamos lá. Qual é o nome da espécie? O nome da espécie é isso aqui tudo, ó. Qual é o nome do gênero? É só o que está em maiúsculo. O nome da espécie é isso aqui tudo, 2. O nome do gênero é só isso aqui, primeiro. O nome científico do limoeiro é Citrus lima. Da laranjeira é Citrus sinensis. O aluno 1 diz que ambos pertencem à mesma espécie. Para ser a mesma espécie, eles tinham que ter esses dois nomes aqui iguais. Que no caso, isso aqui tudo é o nome da espécie. Isso aqui tudo é o nome da espécie. Não pode dizer que só esse limão aqui é o nome da espécie, não é. O nome da espécie é Citrus lima. Citrus sinensis. Então o aluno diz que ambos pertencem à mesma espécie. Está errado, esse aluno errou. Elas pertencem ao mesmo gênero e ao mesmo reino. Gênero, que é o Citrus. Laranjeira, gênero, Citrus, pertence. E se pertence ao mesmo gênero, lógico que pertence ao mesmo reino, né? O aluno 3. Elas são do mesmo reino, mas não do mesmo gênero. Não. Se pertence ao mesmo gênero, pertence ao mesmo reino. Na classificação inferior, né? E ele está dizendo que aqui é do mesmo reino, mas não do mesmo gênero. Mas eles são do mesmo gênero. Tem o mesmo, ó, Citrus. Número 9, respondida. Aqui a 10, bem aqui embaixo. Ah, não, aqui. Ah, questão número 10. Na época das grandes navegações, os portugueses já referiam ao Brasil como a terra dos papagaios. Incluíam nessas denominações os papagaios e também as araras e os periquitos. A tabela abaixo relaciona alguma dessas aves. Analisando a tabela, pode-se concluir que há representantes de ele quer quantas espécies, quantos gêneros, quantos reinos. Vamos lá. Papagaio. Aqui são as espécies de papagaio, de arara, de periquito. Curica. Ah, aqui é o nome. O apelido é que é o nome científico, né?
que é o nome, o apelido que a gente dá para ele, papagaio moleiro, e aqui o nome científico. Vamos lá. Curica tem o nome Amazona amazônica. Papagaio peito roxo tem esse nome. Amazona farinosa. São 3 nomes diferentes, ou seja, são 3 espécies diferentes. São 3 nomes diferentes. Arara. Tem esse nome bem aqui, arara azul de Lear, que é diferente desse nome bem aqui. Que também é diferente desse nome bem aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 espécies já. Periquitos. Eu estou olhando aqui o nome científico, esse de baixo aqui. São nomes únicos. Ou seja, o periquito de bochecha parda, ele tem um nome. Periquito de cabeça suja tem outro nome, então é outra espécie. E jandaia tem outro nome. Então, quantas espécies? 9. Quantos gêneros? Agora eu vou ter que anotar. Eu vou ter que anotar. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Escrever bem aqui. Não vamos fazer no braço mesmo. Não. Os papagaios. Amazona é o nome do gênero. Aqui também. Amazona, o nome do gênero. Amazona é o nome do gênero. Esses 3 animais são do mesmo gênero. Tem o mesmo nome. Amazona. 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 É o nome que fica em maiúsculo. O nome da espécie é os 2. Não tem mais nenhum outro Amazona aqui. Como nas araras. Tem esse nomezão grandão aqui. Que é o mesmo desse aqui. Que é o mesmo desse aqui, ó. Então, esses todos pertencem a um gênero. E esses todos pertencem a um gênero. Eu tenho 2 gêneros agora. Aqui tem Aratinga. Aratinga. Aqui tem Aratinga. Aratinga e Aratinga. Os 3 são Aratinga, né? Ó, aqui tem Aratinga, Aratinga, Aratinga. São 3 Aratinga, ou seja, os 3 têm o mesmo gênero. Ou seja, ao total aqui são 3 gêneros. E pessoal, letra C, quantos reinos? Todos esses animais aqui, papagaios, araras e periquitos, todas essas espécies possuem ou estão no reino Animalia. Questão respondida. Questão número 11. É a última, né? São 13 questões. Vamos lá. O autor de um livro de biologia, por acidente, deixou respingar água em uma página de seu manuscrito. Como a tinta da caneta usada mancha com água, algumas palavras ficaram borradas. Os trechos com partes afetadas foram reproduzidos abaixo. Suponha que você seja o autor e vá arrumar os textos. Escreva-os no caderno, substituindo os borrões por palavras adequadas. Ou seja, ele fez aqui uma historinha, uma brincadeirinha, dizendo que alguns trechos do manuscrito foram apagados. E a gente aqui nós vamos aqui responder os trechos que faltam. Vamos lá. O domínio, letra A. O domínio bactéria inclui seres com células. A gente sabe bactéria, domínio bactéria, são células procarióticas. Ou seja, não tem um núcleo individualizado, digamos assim, por uma membrana, né? Esse domínio inclui as bactérias, aqui seriam as bactérias, e as cianobactérias. Eu lembrei, as cianobactérias realizam fotossíntese, lá naquele quadrozinho que a gente viu. Tem um quadrozinho dividindo os 3 domínios e dando as principais características, anteriormente chamadas de algas azuis. Essas últimas são
tá borrado aqui, são o que? Essas últimas são. Pois obtém seu próprio. Ah, obtém seu próprio alimento. Eu nem fazia ideia. Essas últimas são, mas são o que, né? Pois obtém seu próprio alimento realizando, ó. Se ela obtém seu próprio alimento, elas são autotróficas. E como é que elas são autotróficas e obtém seu próprio alimento? Realizando fotossíntese. Então, são essas últimas, são autotróficas, pois obtém seu próprio alimento realizando fotossíntese. Preenche aí no finalzinho fotossíntese. Letra B. Todos os membros do domínio Arquea são, ou seja, tem organismo formado por apenas A. São organismos formados por apenas uma, deve ser célula, né? Deve ser. Vamos lá, vou colocar assim, todos os membros do domínio Arquea são, aí preenche, unicelulares. Ou seja, tem organismo formado por apenas uma célula. Vamos lá. Os membros desse domínio, denominado Arqueas, estão adaptados à vida em locais que são, vamos botar assim, extremos para a maioria dos seres vivos. Porque a maioria desses seres vivos eles não conseguem, digamos assim, viver. São locais, botar em OX, são locais OX para a maioria dos outros seres vivos. São locais muito quentes, né? Locais bastante inóspitos. Aí, nem todo ser vivo consegue viver nesses locais. Vamos lá, letra C. Encerrando. O grupo dos protistas é constituído por várias formas de vida. O grupo dos protistas é constituído por variadas formas de vidas. Umas são e outras são. De organização bem simples. Os protistas, a gente vira aquela tabela, eles podem ser ou uni ou pluricelulares. Eu acho que é isso. Ó. O grupo dos protistas é constituído por variadas formas de vida. Umas são e outras são de organização bem simples. Vamos botar primeiro. Umas são pluricelulares e outras são unicelulares de organização. Você está falando que é a organização bem simples, ou seja, é o mais simplificado que tem, é o básico. Entre os protistas estão as algas que realizam, isso aqui é fácil, a alga realiza fotossíntese, bem aqui eu escrevo fotossíntese. E fazem parte do que é o primeiro nível das cadeias alimentares aquáticas. Fazem parte também, entre os protistas estão os que fazem parte do segundo nível das cadeias alimentares aquáticas. Bem que eu vou ter que escrever para vocês. Eu respondi até aqui. Realizam fotossíntese, fazem parte do, essa palavrinha bem aqui, primeiro nível das cadeias alimentares aquáticas. É esse nome bem aqui. Deixa eu escrever. Fazem parte do fitoplâncton. É esse nome bem aqui. É a primeira parte da cadeia, ou seja, vamos imaginar que nós estamos no mar. Tá aqui no mar. E aqui tem várias algas, né? Várias algas. Algas microscópicas, outras maiores, macroscópicas, né?
E alguns animais, como por exemplo, vou ver bem aqui um peixe. Peixezinho. Morrendo de fome aqui, tá aqui o peixe. Alguns crustáceos, alguns moluscos se alimentam dessas águas. Até seres microscópicos também se alimentam desses seres, né? Então, primeiro nível fazem parte do fitoplâncton, que é o primeiro nível das cadeias alimentares aquáticas, ou seja, são os produtores, eles produzem os alimentos e são consumidos pelos outros seres, né? Isso aqui é mais complexo, né? O capítulo 1 ele já está cobrando isso aqui. E fazem parte que é o primeiro nível das cadeias alimentares. Verdade. Também entre os protistas estão os que fazem parte do segundo nível. Ó, o segundo nível das cadeias alimentares. Vou escrever também. Vamos lá, vou explicar aqui. Fitoplâncton. Vou escrever aqui embaixo. O segundo nível é o zooplâncton. Segundo nível. Fazem parte do zooplâncton, segundo nível. Também entre os protistas estão os... já sei. Já sei, os protozoários. Protozoários. Vamos lá. Existem alguns seres bem pequenininhos, né? Vamos pegar alguns seres, vamos fazer ele bem pequenininho. Esses seres pequenininhos vão se alimentar dessas algas. Deixa eu mostrar. Também entre os protistas estão os protozoários, que fazem parte do zooplâncton, segundo nível de cadeias aquáticas, né? Lembrando que os protozoários são pequenos seres vivos que eles se alimentam né, desses fitoplâncton, são seres minúsculos, né, micro-organismos. Eles vêm e se alimentam aqui disso aqui. Vamos lá. Aqui. Reino. Aqui, letra D agora. Reino Plantae. É constituído pelas plantas ou vegetais que são seres com células e que realizam, sendo por isso classificados como, vamos lá, eles realizam fotossíntese, os dois é o fotossíntese, muito fácil. O reino plantar é constituído pelas plantas ou vegetais que são células eucarióticas que realizam fotossíntese, sendo por isso classificados como autótrofos, são seres com células eucarióticas. Elas realizam fotossíntese, seu próprio alimento, e são autótrofos. Reino fungi é aquele em que se encaixam os fungos, seres de células eucarióticas, que podem ser unicelulares, que é só uma célula com as leveduras usadas na fabricação do pão, ou pluricelulares, como os cogumelos, os bolores e as orelhas de pau. No que diz respeito à nutrição, os fungos são heterotróficos. O fungo não faz fotossíntese. O fungo precisa, por exemplo, de um pão. O fungo invade lá o pão e começa a se alimentar dele. Começa o bolor de pão, né, que a gente chama. E ele se alimenta, se multiplica lá naquele pão. Letra F.
Para encerrar essa questão gigante, o reino animal é formado por todos os animais que são seres, muitas células pluricelulares, muitas células são pluricelulares, e cujas células são eucarióticas, né? Quanto à nutrição, todos os animais são heterotróficos. No reino animalia, ninguém faz fotossíntese, eles precisam comer, né? Seja carnívoro, seja herbívoro. Agora, para encerrar, questão 12 e 13. A população mundial, questão 12, está crescendo continuamente. Esse crescimento ameaça a biodiversidade? Justifique sua resposta. Vamos lá. A população mundial está crescendo demais, está crescendo muito, muito, muito. E o ser humano, ele precisa de recursos, precisa de água, ele gera esgoto, gera lixo, ele precisa de alimento, ou seja, tem que plantar mais, tem que criar mais animais, tem que fazer tudo isso. É uma questão, a resposta pessoal que vocês têm que ter. Na minha opinião, a população de hoje que está, eu não acho como exagerado. Eu acho que num planeta cabe bem mais, né? Crescer e multiplicar-vos. Se Deus disse que é para nós crescermos e multiplicarmos, a gente pode fazer isso. Ele é o dono, né? Nós somos só hóspedes do mundo de Deus. Então, a gente vive aqui, mas tem que ter cuidado. Reduzir o lixo, tratar o esgoto, consumir apenas o que nós precisamos, evitar desperdício de alimento, preservar o meio ambiente, preservar, né, os ecossistemas, parar com a degradação ambiental, realmente ser amigo da natureza. Aí sim a gente pode crescer a população bem e manter a natureza equilibrada com as nossas vidas. É uma questão mais pessoal, né? Cada pessoa tem sua opinião sobre isso. E a última questão, questão 13, a 12 foi respondida. Provavelmente existem muitas plantas ainda não descobertas ou não estudadas pelos cientistas, que podem conter substâncias capazes de combater diversas doenças. Se uma substância não contiver, ou se uma planta não contiver substâncias que possam atuar como medicamento, pode-se dizer que essa espécie não tem valor e não precisa mais ser preservada? Explique. Não, não significa. O mundo não gira em volta do homem, né? Se tem uma planta que não serve para nada para o homem, para nada, nada, nada. Mas deve servir para os outros seres. Ela faz parte do ciclo biológico, né? Ela serve para os insetos, para os micro-organismos, né? Para as bactérias, os outros animais. Ela faz fotossíntese, né? Ela tira gás carbônico do ar e acumula no, no seu, nos seus tecidos, né? Ela tira gás carbônico da atmosfera. Ela tem sua função, tem função ecológica. E só porque que ela não serve para o homem, não. O homem não é dono de nada aqui, não. Nós somos seres, né? Somos filhos de Deus, mas a gente tem que respeitar todos os outros seres que também são criaturas dele. Então, a gente tem que conviver pacificamente, a gente não deve extinguir uma espécie de ser vivo só porque que a gente não vê utilidade nele, né? Portanto, essa primeira série aqui de questões foi respondida, né? E aqui eu encerro a aula.